Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar estudando a gramática portuguesa, agora na fase de vir os verbos, sobre a coroação verbal. Né? Verbos são ações que nós tomamos o cuidado de transcrever uma performance que consubstancialmente vai dar luz a um vetor de símbolos que vão paralisar de forma de palavra, de forma gráfica, e dessa paralisia a gente vai destremer, convertendo essa esse símbolo, esse sinal para desenvolver a dessinalização que inerva o nosso circuito de colher energia e acionar essa energia sobre os denunciadores dela. Ou seja, nós mesmos, seres humanos, denunciamos energia. Eu, você está pegando, eu pego, nós pegamos. E aí dentro dessa sinalização, dessa obra de segurança sobre essa energia, essa sabedoria, apreciação, nós conseguimos desenvolver a arquitetura de organização desses acessos, dessas transmissão verbais. Então agora eu consigo pedir de forma quase que roboticamente no sentido da palavra, mas desenvolvendo uma ética sobre a imposição de a quem eu me dirijo a isso e sobre o tempo e o modo em que a gente dirige a isso, principalmente a ação que vamos pedir. O lado de acionar sobre a utilização da oração pelo tempo. E aí a gente não tem o tempo, que é uma roda. Dessa oração a gente consegue dizer sobre o passado, o presente e o futuro da substância, do sujeito, do verbo a ser contido nessa resolução de informação, de prestação de sentidos, né? De reconhecimento e sustentabilidade desse princípio de juízo e respeito sobre os seres vivos que dizem arquivar e valer-se sobre o desenvolvimento e informação de uns para com os outros, e assim receber luz, receber graça, receber conforto de inervações sobre as coleções de energias que experimenta a partir dos seres que convivem, né? Então, desses seres, desses cercados, já que temos a graça desse desenvolvimento gramático, vamos colocar ela em plano de dia. Hoje a gente vai falar sobre os tempos verbais que constituem os compostos, né? Na aula, no vídeo passado, a gente aprendeu sobre os tempos verbais simples. Então, hoje a gente vai ver de forma breve o que a gente viu na aula passada, só passando mesmo no artigo, e já começamos a ver esse essa
essa formação que para nós guarda, consente ser os tempos verbais compostos. E aí dessa forma a gente vai melhorando nossa interação com a gramática da língua em que nós nos desenvolvemos sobre os mais semelhantes a nós por isso, né? Sobre esse embargo de acredicionar a versão de nós mesmos sobre esses impulsos ativos, né? Verbos, tempo verbal composto. Tempos verbais compostos. Então vamos lá, vamos desenvolver esse sentido de inteligência e organização sobre essa realização disso, né? Esse acontecimento que vive e mora em nós, que interpreta-se pelo espírito mesmo que tem condicionado a gente a dirigir pessoas, casas, pessoas que refratam em nós sobre funções de operações profissionalizantes, né? As máscaras da profissão, como muitos gostam de falar. Então, vamos lá. Desenvolver essa questão. No vídeo passado, a gente desenvolveu, né, o conhecimento sobre os tempos verbais simples. Aqui, ó. Tempo composto e tempo simples. Os tempos simples são tempos verbais presentes, passado e futuro, expressos por uma só palavra. Eles exprimem ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza mediante a utilização de apenas uma palavra, ao contrário dos tempos compostos expressos por combinações de verbos. Então hoje a gente vai ver aquilo que a gente chama de combinação de verbos que vão desenvolver tempos verbais compostos, né? Por conta da combinação de verbos. A gente viu que, por exemplo, o caminho ele se torna um tempo simples porque uma palavra desenvolve o verbo, a ação do sentido da oração. Agora, quando a gente tem esse teria acompanhando o verbo principal caminhado, ter é um verbo, né? Eu tenho, você tem. Só que a transformação objetiva desse verbo em ia lhe encaminha a composição desse verbo aqui, ó. Ou seja, existe uma concentração quase que de corrente, né? Sobre esse comando eletivo de ação, né? Teria caminhado. Então aqui a gente tem dois verbos em conjugação de tempo composto por subordinada, né? Existe uma subordinação do entendimento da frase desse verbo sobre esse, né? A gente viu aqui, ó, que os tempos simples do modo indicativo são o presente, que diz o que está acontecendo, o pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, o futuro do presente e o futuro do pretérito. Os tempos simples do modo subjuntivo são presente, pretérito imperfeito e futuro.
E aí que a gente tem as formações, ó, derivados do presente do indicativo, do presente, do pretérito perfeito do indicativo e do infinitivo. Verbo dançar. Aqui, ó, a gente tem presente, pretérito perfeito, imperfeito. A gente viu isso tudo no último vídeo. Então, acontece agora, aconteceu, já aconteceu, aconteceria, antes de acontecer, algo acontecia esse algo, é mais que perfeito. Futuro do presente vai acontecer logo, e futuro do pretérito aconteceria se algo acontecesse, né? São palavras que conseguem desenvolver esse modo indicativo sobre a contração do tempo presente, passado e futuro. Então, uma palavra vai desenvolver uma relação de contração do tempo sobre a referência verbal. Então, a gente tem nessa palavra o indicativo verbal do tema mais a desinência verbal. E aí a gente consegue correlacionar isso e encontrar a transmissão assertiva dessa indicação verbal, dessa reação que predispõe, né? Bom, isso aqui a gente viu tudo: infinitivo pessoal, impessoal, o gerúndio e o particípio. Gerúndio está acontecendo, acontecido. E vamos ver aqui então os tempos verbais compostos. Vou até fechar esse daqui. Tempos verbais compostos são tempos verbais presente, passado e futuro que são expressos por mais do que uma palavra. Então a gente vai ter passado, presente e futuro. Ou você pode furar a pressão e desenvolver o futuro, a frequência do futuro. Passado, presente e futuro, olha só. Esses 3 pontos desenvolvem entre si a sabedoria sobre o tempo, né? O tempo verbal. Só que nesse sentido, né, de ver a bola, olha, vamos supor que aqui tem uma bola. A gente vai ver a bola e à medida que a gente vê a bola, a gente não reage à bola. Ver e reagir. Essa reação, ela exprime a informação orgânica que responde ao verbo, ao verbo, que tempera o verbo, então, que tempera resposta ao verbo. Ao ver bol. Nesse sentido aqui, ó. Passado, presente e futuro. Imagina que a gente está jogando um jogo de futebol e a gente precisa de ver a bola.
para poder saber em quais condições nós estamos. Bom, esse tocou para esse. Tá vendo, ó? Se esse tocou para esse fez um passe para esse presente. Então ele tá pressionando a bola, ele tá no presente. E ele tá vendo, e nesse presente ele tá olhando pro futuro de algum modo sobre o passe do passado, sobre a definição de passe do passado. Tá vendo como que é a questão, né? De pai para filho ou de visão para visão, visionarização. Então a gente tem os três olhos aqui, ó, né? Quem viu os três olhos viu o sentido aqui, ó. Viu o tempo verbal. Agora, essa composto é porque a gente vai precisar de fazer uma configuração. Configuração na resolução da informação sob acompanhamento do processo de informação verbal do processo. Então essa composição vai compor a configuração do status do verbo, da bola. Então eu posso pôr a bola cantando. Só que essa bola a gente pode desenvolver a bola aqui, ó. E aí a gente pode colocar aqui, ó, um passarinho nessa bola. Cantando. Piu. E aí desenvolver o canto do, por exemplo, voando, voando, cantando, passarinho passou. Algumas coisas assim, né? Algumas, algumas coisas assim nesse sentido. Vamos continuar aqui. Eles exprimem ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza mediante uma combinação de verbos, ao contrário do tempo simples, expressos por apenas uma palavra. Então, viram que é uma composição, né? Que vai exprimir ação, estado, mudança, exprimir de todo um universo, de todo um infinito de natureza, eles vão exprimir uma gota da natureza que pode transformar, fazer a transformação por resolução de ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. Da natureza ou da natureza mediante uma combinação de verbos. Agora a gente vai ter uma combinação.
Vamos lá. Exemplos. Vou ao Rock in Rio. Esse é um tempo simples. O verbo vou. É no futuro do indicativo, né? Vou. Agora, olha um exemplo do tempo composto que a gente vai estudar hoje. Ele, verbo ter, tinha, no passado, saído. Então, ele saído à procura do ingresso. Você conseguiria entender ele saído? O verbo sair, eu saio, tu sai, ele sai. Ele no passado, que ele saído, não. Você precisaria de compor esse verbo para configurar ele no status, né? Composto no status de condicionar a informação à repercussão que ela precisa ter sobre a reação que você quer revelar sobre esse espelho de verbal. Ele tinha saído e agora conseguimos, né? Tinha saído é que tá revelando que um passado, né? Ele tinha saído à procura do ingresso. Então dá para entender, sim. Tempos compostos do indicativo. Tempos compostos. Aqui a gente já tem essa realidade aqui, ó, do indicativo. Indicativo, né? Ou seja, eu coloquei esses dois A porque indicar ativo. O que que indica ativo? Não é um movimento maior? A indicação ativa é o maior movimento sensitivo, né? É o MT, é a muita tensão. Tensão. Então, se a gente está lendo alguma coisa assim, ó, aonde que está o indicativo? Aí você vai olhar aqui, ó, e vai comparar essas ondas aqui, ó. E aí você vai pegar que tem maior ponta, maior característica de sensação sobre o objetivo criterificado, né, da sua composição de relacionamento. Então essa tensão aqui, ó, sobre o relacionamento, se é visual, se é olfatório, se é bucal, né, químico, se é sonoro ou se é tátil, né? Opa. Ou se é tátil, né? Você consegue ligar na tomada aqui, ó. Só que agora a gente consegue ligar mais de um, ó. Se a gente fosse ligar só um, olha o que que aconteceria. Né? Ia ter um feixe sobre essa reação, né? Caminho seria sobre essa sensação aqui, ó. Só que agora a gente consegue fazer uma, um campo maior, né? Aqui, ó. Uma composição. E aí a gente consegue desenvolver a informação ao organismo. Informa ação para reação no organismo, gerar a proporção real e realizando.
ou seja, digerindo. Bora lá então. Tempos compostos. Pretérito perfeito. Então, perto do efeito para ter o ritmo no organismo. Perto do efeito colinérgico, a gente tem esses tempos. Pretérito mais que perfeito. Mais que perfeito. Então, ó, para ter o ritmo no organismo no né? Maior atenção que o perto do efeito, a gente precisa de fazer alguma coisa. Se perto do efeito eu tenho o efeito no organismo assim, ó, o mais que perfeito vai ser qualquer coisa maior que isso, né? Então, se a gente tem mais, a gente vai ter maior, né? Mais do que perto do efeito. Por exemplo, se aqui a gente tem, ó, colocando numa roda. Esse aqui a gente tem pintado isso daqui, ó. Aqui a gente vai ter pintado isso aqui, ó. Mais um isso daqui, ó. Tá vendo mais que? Tá vendo mais que? Futuro do presente. Então, pressentir, a gente precisa de experiência para pressentir. E o futuro, ele depende do presente. Então, o presente, ele pode revelar o futuro dentro de uma experiência. Logo, a gente consegue ter o tempo futuro do presente para indicar no presente aquilo que pode acontecer futuramente ou que está definido que vai acontecer. Por exemplo, mais tarde eu irei dormir, né? Futuro do pretérito. E o futuro do pretérito aqui, para ter o ritmo no organismo, você precisa desenvolver o futuro, né? Então você consegue desenvolver o futuro perto do ritmo do organismo, para ter o ritmo do organismo. Antes de ter o ritmo do organismo. Vamos continuar aqui, ó. Tempos compostos do subjuntivo. A gente viu os tempos compostos do indicativo, agora a gente vai ver os tempos compostos do subjuntivo. São pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito e futuro. Nos tempos compostos, temos ainda as formas nominais infinitivo pessoal, infinitivo impessoal e gerúndio. Então, a gente tem nós temos os indicativos, os subjuntivos e os nominais. Nominais.
E esses tempos compostos nominais são infinitivo pessoal, infinitivo impessoal e gerúndio. Essa palavra é legal de falar, né? Gerúndio. Então, né? Então, interno, íntimo, né? Fim, né? O enfim é o que está íntimo em maior em desconcentração de atividade. Ativo, infinitivo, pessoal, ou seja, retrata-se uma pressão que, que consegue sobre a atividade ser íntima e ser finalizada, né? Infinitivo impessoal é aquilo que se impede, que é um impedimento, né? E gerúndio é aquilo que dá para gerar uma descontração sobre isso, né? Ou seja, você consegue andar sobre isso. É quase que um plano. Ando. Formação dos tempos compostos. Então, nesse primeiro momento, a gente está conhecendo, né? Formação dos tempos compostos. Como que a gente faz a formação dos tempos compostos? Os tempos compostos são formados pelos verbos auxiliares ter e haver. A gente utiliza auxiliares ter e haver. E por um verbo principal no particípio. Mais verbo principal do particípio. Para formar os verbos compostos, somente conjugamos o verbo auxiliar, uma vez que o verbo principal está sempre no particípio. Então vamos lá. Particípio. O particípio é uma forma nominal do verbo que indica o resultado de uma ação já finalizada. Pode ser usada com o adjetivo, substantivo, advérbio ou para construir orações reduzidas e tempos compostos. Resultado de uma ação já finalizada. Então, o particípio ele vai indicar uma ação particípio. Indica ação já finalizada. Pretérito perfeito do indicativo. Para reter o ritmo do perto do efeito do indicativo do indicador do índice
ativo, ou seja, da substância, do índice, da tensão ativa, do vetor que ativou, do verbo que ativou, pretérito perfeito do indicativo. Esse aqui a gente, pretérito perfeito do indicativo. O verbo auxiliar ter ou haver é conjugado no presente do indicativo. Por exemplo, tenho brincado, tens brincado, tem brincado. Então, tenho brincado, tens, tem. Temos brincado, tendes brincado, temos brincado. Ó, tens, tem, temos, tendes, temos, tendes, temos. Então, eu tenho, você tem, tu tem, ele tem, nós temos, vós tendes, eles têm. Eles temos. Eles tinham. Ó, nós temos. E aqui vai a mesma coisa que no presente do indicativo, o verbo ter e haver vai ter precisar de ser no presente indicativo. No mais que perfeito do indicativo, o verbo auxiliar ter e haver é conjugado no pretérito imperfeito do indicativo. Pretérito mais perfeito, verbo ter e haver é conjugado no pretérito imperfeito do indicativo. E aí vai ficar assim, ó. Tinha, tinhas, tinha, tínhamos, tinhais, tinham. Tinha, tinhas, tinha. Tinha, tinhas. Tinha, tínhamos. Tínhamos. Tinhais. Tinhais. A tinhais. Tinhais brincado e tinham. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Perfeito? Perfeito? Perfeito mais que perfeito, né? Futuro do presente. No futuro do presente. Agora a gente vai mais rápido. Futuro do presente. O verbo auxiliar ter ou haver é conjugado no futuro do presente simples. Futuro presente simples. O verbo auxiliar. No futuro do pretérito, o verbo auxiliar ter ou haver é conjugado no futuro do pretérito simples. Simples.
exemplo do futuro do presente, onde o verbo ter e haver é conjugado no futuro do presente. Simples. Eu terei brincado. Tu, você terás brincado. Ele terá brincado. Nós teremos brincado. Vós tereis brincado. Eles terão brincado. No futuro do presente é conjugado no futuro do pretérito simples. E aí no futuro do pretérito simples, o verbo ter fica assim, ó. Eu teria, eu haveria, tu terias, tu haverias, ele teria, ele haveria, nós teríamos, nós haveríamos, vós teríeis, vós haveríeis e eles teriam, nós haveriam. Não, eles teriam, eles haveriam. No pretérito perfeito do subjuntivo, o verbo auxiliar ter ou haver é conjugado no presente do subjuntivo. Pretérito perfeito do subjuntivo. Agora mudou, né? Estávamos no pretérito subjuntivo. A gente estava no presente, né? Ó, formação dos tempos verbais. Pretérito perfeito do indicativo. E agora do subjuntivo fica assim, ó. Pretérito perfeito subjuntivo. O verbo auxiliar ter ou haver é conjugado no presente do subjuntivo. Por exemplo, eu tenha, tu tenhas, ele tenha, nós tenhamos, vós tenhais, eles tenham. Pretérito perfeito do subjuntivo. Conjugado no presente do subjuntivo. Subjuntivo. O mais que perfeito do subjuntivo. Verbo auxiliar ter ou haver é conjugado no imperfeito do subjuntivo. Imperfeito. Existem tabelas com tudo isso, viu? Por exemplo, eu tivesse, tu tivesses, ele tivesse, nós tivéssemos, vós tivesseis, eles tivessem, eles e elas tivessem brincado. Então a gente tem essa mudança aqui, ó. Tenha e tivesse. Então, ele tenha presente, pretérito perfeito subjuntivo. Mais que perfeito, tivesse. Futuro do subjuntivo, tiveres, eu tiveres, eu tiver, bem, eu tiver. Infinitivo pessoal. Espera aí, futuro do subjuntivo. Subjuntivo conjugado no futuro do subjuntivo. Então, no futuro do subjuntivo é conjugado no futuro do subjuntivo.
Ai, ai, isso é mó chato, né? Mas é legal saber. Ah, aham. Infinitivo pessoal. O infinitivo no interior de uma força que atua no interior, ativando o organismo, pressionando a escala de acessos ao organismo, de contração do organismo, à tensão de um ângulo infinitivo pessoal, o verbo auxiliar ter ou haver, infinitivo pessoal é duro de sentir, viu? Quer ver, ó? O verbo auxiliar ter ou haver é conjugado no infinitivo pessoal, por exemplo. O verbo ter e haver conjugado no infinitivo pessoal. E aí fica assim no infinitivo pessoal. No infinitivo pessoal. Eu ter. eh, eu ter brincado. Tu. Você teres brincado. Tu teres brincado. Ele ter brincado. Nós termos brincado. Vós terdes brincados. E eles terem brincado. Infinitivo impessoal. Pessoal e o impessoal. Vai ser também, ó. Vai ser conjugado no infinitivo impessoal. E aí ficaria assim, ó. Ter brincado. Só isso. Só ter brincado. Vamos ver aqui, ó. Infinitivo impessoal. O infinitivo impessoal é uma forma verbal que não se refere a nenhuma pessoa gramatical, ou seja, não tem sujeito. Sua forma é invariável e apresenta um sentido genérico ou indefinido. Então, nesse caso, é que não tem sujeito, é indefinido. E o gerúndio é o verbo auxiliar ter ou haver é conjugado no gerúndio, por exemplo. Tendo brincado. Então, no gerúndio, fica assim, ó. Tendo brincado. A contração do gerúndio, o endo, vem no verbo auxiliar ter. Conjugação nos tempos compostos. O modo indicativo. É. Modo indicativo. É um dos três modos verbais e é usado para expressar ações verbais que são tidas como reais ou verossímeis. Modo indicativo. Pretérito perfeito. Tenho estudado, tens estudado, tem estudado, temos estudado, tendes estudado, tem estudado. Então, no pretérito perfeito,
do modo indicativo, usado para expressar ações verbais que são tidas como reais, verossímeis. O pretérito mais que perfeito: tinha estudado, tinhas estudado, tinha estudado, tínhamos estudado, tinhais estudados e tinham estudado. Pretérito mais que perfeito. Futuro do presente: terei estudado, terás estudado, teremos estudado, tereis estudados e terão estudado. Futuro do pretérito: teria estudado, terias estudado, teria estudado, teríamos estudado, terieis estudado e teriam estudado. Isso no modo indicativo, de novo, que é um modo indicativo, que é um modo verbal que é usado para expressar ações verbais que são tidas como reais ou verossímeis. Vamos ver se tem outra definição. Para indicar ações verbais tidas como reais ou verossímeis, certas de ocorrerem em algum momento no passado, no presente ou no futuro. Uma certeza, um fato. Então, um pouquinho, modo indicativo. Expressa certeza. Modo subjuntivo. Pretérito perfeito: tenha estudado. Vamos ver aqui, modo subjuntivo. O modo subjuntivo é um tipo de flexão verbal que se usa para expressar incerteza, dúvida, desejo, probabilidade ou hipótese. Então, pretérito perfeito: tenha estudado, tenhas estudado, tenha estudado, tenhamos estudado, tenhais estudado e tenho estudado. Então, é um presente, mas não tem tanta certeza, né? Espero que tenha estudado. Pretérito mais que perfeito, do modo subjuntivo, que não tem muita certeza, né? Tivesse estudado, tivesses estudado, tivesse estudado, tivéssemos estudado, tivesses estudado e tivessem estudado. Agora no futuro: tiver estudado, tiveres estudado, tiver estudado, tivermos estudado, tiverdes estudado e tiverem estudado. Então é bem parecido, mas a gente sabe que a gente está falando de um tipo de flexão verbal que se usa para expressar incerteza, dúvida, desejo. Expressa incerteza. Agora, as formas nominais. Infinitivo pessoal: ter estudado, tereis estudado, ter estudado, termos estudado, terdes estudado, terem estudado. O infinitivo pessoal ele é um verbo que se flexiona para identificar o agente que pratica uma ação. Então,
É a flexão que acontece na palavra no verbo auxiliar para identificar o agente que pratica a ação, ou seja, o sujeito da oração. O sujeito. Então vamos lá. Ter estudado. Quem ter estudado? Teres estudado. Quem teres? Quem? Ter estudado. Quem ter? Termos estudado. Note que é o verbo auxiliar que entra em mais em mais acordo com esse tempo, né? Esse tempo verbal. É ele que flexiona o infinitivo pessoal ter estudado e o gerúndio tendo estudado. É o forma verbal que não se refere a nenhuma pessoa gramatical, ou seja, não tem sujeito. Ó, impessoal. E o gerúndio expressa algo que está acontecendo, né? Gerúndio. Verbo que indica ação contínua, ou seja, que está em andamento. É. Ação em andamento. Então, entendendo isso de forma lógica, fica mais fácil acondicionar esse tipo de conhecimento, porque as transações modulares dos verbos que vão acontecer no verbo ter ou haver, transações modulares nesses verbos, vão estar dispostos a referenciar, vão estar dispostas a referenciar esses modos indicativos, porém em determinados tempos que neles ocorrem. Por exemplo, a gente viu que o indicativo a gente tem a gente tem o pretérito perfeito, o mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. O subjuntivo, aquele que expressa incerteza, a gente tem o pretérito perfeito, mais que perfeito e o futuro. O que diferencia aqui, ó, é o futuro do presente e o futuro do pretérito. Enquanto aqui a gente só tem o futuro. A gente tem esses dois aqui no subjuntivo, no indicativo também. E os nominais, né? As formas nominais. Que é infinitivo pessoal, infinitivo impessoal e gerúndio. O infinitivo pessoal, ele flexiona o verbo ter ou haver para ajudar a revelar o sujeito da oração, né? Quem praticou, quem está sofrendo um verbo, quem está sofrendo a ação. Já o modo, o, o tempo verbal composto, no sentido do modo infinitivo impessoal, quer dizer que ele não tem sujeito. Não há sujeito na oração. É uma oração sem sujeito. Né? Vamos ver aqui. Oração sem sujeito. Sujeito. Exemplos.
Chove muito no Nordeste nesta época do ano. Então aqui, ó. Chove muito. Chove muito no Nordeste nesta época do ano. Chove está no infinitivo impessoal. Há um ano que não aparece. Há um ano que não aparece. Aparece. Infinitivo pessoal. Faz tempo que isso aconteceu. Chove como nunca. Chove como? É tarde. Há livros na mesa. Há livros na mesa. Percebe que essa é a forma. Isso são verbos sem sujeito. Infinitivo pessoal. Né? E o gerúndio é algo que está acontecendo. É a flexão do verbo ter ou haver para indicar algo que está acontecendo. Por exemplo, esse tendo brincado. Tendo brincado. Tendo estudado. Tendo. Havendo estudado. Bom, então isso é uma porção de conhecimentos que a gente começou a fritar aqui os nossos olhos, nossos aguardinhos, né? Aguardinhos, regardinhos dessas regras gramaticais, né? Bom, e aí no próximo vídeo a gente continua esse trabalho de apresentação dos verbos, compreendimento dos verbos, acepção, respeito e partilhamento dessas verdades dispostas no conhecimento gramatical, porque não é fácil, porque a gente não trabalha diariamente com esses tipos de versões, de confrontar os dados e fazer as resoluções desses dados no complexo de utilizá-los. A gente utiliza sem esse apropriamento, né, de valor. Por isso que muitas pessoas perdem o valor por desapropriar esse consentimento, fingindo para si mesmo que está aguardinho bem, tem um guardadinho bem. Claro que a gente tem as guardas que sabem muito bem disso, as professoras, os terminais de justiça sobre esses utilitários. Mas é isso, né? A gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!